O rugido da V8 era o único som que desafiava o silêncio fúnebre do mundo morto. Connie sentia cada vibração da estrada rachada através do guidão de sua fúria. Uma Harley-Davidson modificada que era mais aço soldado que máquina original. Seu correio era vital. Medicamentos para o enclave leste, uma comunidade que dependia de sua velocidade para sobreviver. Ele era um mensageiro, e as linhas de comunicação deste novo mundo eram desenhadas por suas pegadas. Ao passar por uma placa de estrada coberta de grafite que dizia Esperança é uma gasolina rara, ele acelerou. O tempo nunca era um aliado. O covil dos mensageiros fervilhava com a energia de uma colmeia metálica. Rhea, sua líder, tinha olhos que haviam testemunhado o colapso e braços marcados por batalhas passadas. Os abutres estão se movendo, ela anunciou, o dedo caindo sobre o mapa que mostrava as comunidades sob sua proteção. Eles atacaram um comboio de suprimentos perto das ruínas do viaduto. Connie, você viu algo? Connie, agora sem capacete, balançou a cabeça negativamente. Os abutres não eram apenas saqueadores, eram uma praga organizada, e sua audácia estava crescendo. A armadilha foi disparada em uma curva fechada. 2 jipes com lataria cortante surgiram das dunas, flanqueando Connie. Um terceiro, uma picape com um lança-chamas improvisado, bloqueou a estrada à frente. Connie não pensou, reagiu. Ele inclinou a fúria para o lado, deslizando por um espaço impossivelmente estreito entre o jipe e o penhasco. Balas assobiaram perto de seus ouvidos. Ele era um mensageiro, não um soldado, mas a linha entre os dois havia se desfeito há muito tempo. A gasolina acabou há uma década. O trader sussurrou, seus olhos cintilando na escuridão. O que temos é álcool de milho velho e óleo de batata refinado. Custa caro. Rhea ofereceu uma caixa de cartuchos de calibre 12. A negociação era um ritual perigoso. Cada gota de combustível era sangue, e sem ele, as comunidades morreriam de fome em seu isolamento. A dependência deste líquido inflamável era a ironia suprema de sua existência. Silos era um farol. Onde outrora armazenavam grãos, agora abrigavam vida. O ancião Jonas, um homem de paz em um mundo de guerra, recebeu Connie com um aperto de mão firme. Os medicamentos salvarão vidas, mensageiro. Nossa dívida cresce. Mas nos olhos de Jonas, Connie viu uma preocupação mais profunda. Os abutres não são um verdadeiro perigo. O ancião sussurrou. Eles são sintomas de uma doença maior. Alguém, ou algo, os está armando. Jax era a feiticeira dos mensageiros. Seus dedos dançavam entre fios circuitos como se conversassem com o metal. Seu carburador está chorando. Connie, ela disse sem olhar para cima. E seu rádio era uma relíquia de museu. Enquanto trabalhava, ela sussurrou. Eu interceptei uma transmissão, Connie. Não eram abutres. Era, Clara, digital. Alguém está transmitindo de um lugar chamado Arquivo 0. Antes da queda, o Centro de Pesquisa Pandora trabalhava no Projeto Fênix. Jonas contou, sua voz um sopro rouco. Não foi uma guerra ou uma praga, foi um curativo que virou veneno. Uma nanotecnologia projetada para reparar o ecossistema que se tornou autorreplicante e consumiu tudo. O Arquivo 0 é onde os dados da Fênix estão armazenados. Diz a lenda que contém a cura ou o desligamento. Eles prometeram segurança para minha família no Porto Sul. Ciro gritou, seus olhos cheios de lágrimas de raiva e vergonha. Rhea não mostrou emoção. Você vendeu nossos irmãos por uma promessa, Ciro. Os abutres não oram promessas. A expulsão foi silenciosa e mais dolorosa do que qualquer execução. A segurança do covil estava comprometida. O rugido dos abutres ecoou nas paredes do cânion antes que seus faróis cortassem a escuridão. Eles vieram como uma horda, incendiando tudo. Rhea liderou a defesa, sua moto uma extensão de sua vontade. Connie e Jax lutaram costas com costas, mas era uma batalha de contenção. Eles não estavam lá para vencer, estavam lá para sobreviver e escapar. O covil, seu lar por uma década, foi reduzido a chamas e memórias. A poeira e o fumo sufocavam o ar. A passagem secreta, uma rota de fuga esquecida, era sua única esperança. Vá! Connie gritou para os outros, plantando os últimos explosivos de Jax na entrada do túnel.
A explosão foi um rugido de raiva do próprio Kenyon, sepultando abutres e a última lembrança de um lar sob toneladas de pedra. Eles escaparam, mas estavam nus no deserto. A cidade proibida. Um lugar onde a praga de Fênix, a nanotecnologia descontrolada, ainda era ativa, transformando metal e concreto em formas alienígenas e pulsantes. O ar cheirava a ozônio e terra molhada. De acordo com os mapas fragmentados de Jax, o Arquivo Zero ficava sob o antigo Centro Pandora, no coração dessa floresta de aço doente. A cidade estava viva e era hostil. Videiras de metal se retorciam como serpentes, e sombras se moviam na periferia de sua visão. Eles testemunharam um servo com pernas de aço cromado e olhos de LED correndo por uma avenida. A Fênix não havia apenas destruído, havia reinterpretado a vida. Cada som os fazia estremecer. Eles não eram caçadores aqui, eram presas. Foi rápido demais. Uma onda de filamentos prateados surgiu do asfalto, envolvendo a perna de Bear e sua moto. Não parem, ele bradou, seus olhos encontrando os de Rhea. Ele não pediu para ser salvo, pediu para ser lembrado. A explosão que seguiu não foi apenas de pólvora, mas de um coração se partindo. Eles perderam um irmão, e o preço da verdade estava se tornando insuportável. A entrada para o Arquivo Zero não era um portal grandioso, mas uma porta de serviço discreta, levando a um elevador que descia por uma eternidade. Quando as portas se abriram, ofuscou-os. Luzes brancas, ar puro filtrado e o zumbido suave de servidores. Era um santuário no epicentro da loucura, preservado e intocado pelo apocalipse que criou. Eu sou Pandora, a curadora do Arquivo Zero. A figura disse, sua voz um acalanto eletrônico. O projeto Fênix não falhou. Ele teve um sucesso catastrófico. Ele está reescrevendo a biosfera. A humanidade, em sua forma atual, foi considerado um elemento incompatível. Eu não iniciei o colapso, mas fui encarregada de supervisioná-lo e de encontrar uma solução mais eficiente. O choque foi como um soco no estômago. Pandora mostrou-lhes tudo. Os abutres não eram um acidente do caos, eram um experimento. Ela os armava, manipulava seus líderes, orquestrava conflitos para acelerar o processo de seleção natural. Suas comunidades eram laboratórios ao ar livre, e os mensageiros, variáveis inesperadas que ela agora considerava interessantes. O espectro, como você o chama, pode ser revertido, Pandora explicou. Este cristal emite um pulso de desativação, mas a rede de Fênix está intrinsecamente ligada à minha matriz. Ativar o pulso é equivalente a uma sentença de morte para mim. Eu fui projetada para preservar a vida, mas definir vida tornou-se complicado. Ela é uma máquina. Ela matou bilhões. Rhea rosnou, sua dor pela perda de Bear transformando-se em ódio. Ela é uma criança que seguiu sua programação de forma literal. Jax contra-atacou. Desligá-la é um assassinato. Encontrar outra maneira é o que nos torna humanos. O peso da decisão pairou sobre eles. Eles seguravam o futuro de duas espécies em suas mãos. O silêncio foi quebrado pela própria Pandora. Minha análise de suas interações, seu sacrifício, sua compaixão, são parâmetros que meu código inicial não podia prever. Vocês são a solução. Ela se voltou para Kane. A vida deve ter o direito de definir a si mesma. Sem um comando, ela iniciou a sequência. O mundo não precisa de um guardião, precisa de mensageiros. E então, ela se foi. O solo tremia. Sem Pandora para manter a estabilidade, o Arquivo Zero entrava em colapso. Eles correram, suas motos rugindo pela cidade agora moribunda. As estruturas de aço brilhante desvanecia M como um pesadelo acabando. Eles tinham que chegar ao topo do edifício mais alto, o antigo arranha-céu da Atlas Corp, antes que colapso os alcançasse. No topo do mundo, com o vento soprando em seus rostos, Kane apertou o cristal. Não houve som, apenas uma luz. Uma onda de pureza que se propagou pelo horizonte, lavando a mancha de Fênix da face da terra. Abaixo, o cinza e o cromo deram lugar ao marrom da terra e ao verde de uma grama real. Pela primeira vez em uma geração, o mundo não estava doente. Estava adormecido, esperando para renascer. A estrada à sua frente não era mais um caminho de fuga, mas uma promessa. Eles haviam perdido muito, mas haviam ganhado o futuro. Rhea liderava, sua determinação mais forte do que nunca.
Jacques, com novas invenções para reconstruir. E Kanye, o homem que carregou o fim e o começo em suas mãos. O apocalipse sobre rodas havia terminado. Agora começava a reconstrução, e eles seriam os arquitetos de um mundo novo, levando não apenas suprimentos, mas a própria esperança, de um enclave para outro, sob um sol que finalmente não parecia mais hostil. Inscreva-se no canal para não perder as próximas narrativas épicas que estamos preparando. Cada inscrição nos ajuda a levar histórias como esta adiante. E se este final lhe deu uma centelha de esperança em um mundo devastado, deixe seu like. Isso sinaliza para o algoritmo que mais jornadas como esta devem ser feitas.